Pessoal, o envelhecimento é um processo natural de qualquer ser humano, isso todo mundo sabe. Mas você sabia que a boca, ou melhor, nossos dentes, também passam pelo processo de envelhecimento? O Tudo de Bom recebe o cirurgião dentista e professor universitário Roberto Gondim para falar sobre os efeitos dessa etapa da vida, né? Por que isso acontece, quais são os principais fatores que levam a isso. Bem-vindo à nossa casa, Roberto. Obrigado, Iago. Bom, envelhecimento dos dentes, né? Acho que é dividido em etapas mesmo, igual a nossa vida mesmo, o dente de leite, o dente já amadurecido, não sei se é assim que chama, dente permanente. E aí depois, qual que é depois desse dente permanente? Tem alguma outra etapa? Não. Ou já é o dente envelhecido? É o dente permanente mesmo. Dente permanente mesmo. Depois que a gente troca os dentes, né, os dentes descidos, eles são substituídos pelos dentes permanentes. E aí vai até o final das nossas vidas. Entendi. E algumas pessoas acham que é só o fato do dente ficar mais amarelado, né? Que eu acho que é comum, não é? Sim, a alteração de cor é um dos processos que acontecem aí durante o envelhecimento. Tá? O nosso esmalte, ele possui microfissuras, né? E aí, dependendo com a nossa alimentação diária, o consumo de café, né, de alimentos que tem muito corante, ao longo dos anos vai fazendo com que os nossos dentes eles fiquem pigmentados, tendo essa alteração na cor. Entendi. Então, digamos que um dos fatores principais é o uso de alimentos com corante. Sim, o café, né, frutas cítricas, são alimentos que acabam pigmentando aí o esmalte do nosso dente, que é um dos tecidos. Essa parte visível da coroa dos nossos dentes, nós chamamos de esmalte. E aí, ao longo dos anos, ele vai ficando pigmentado. Entendi. E aí, a odontologia, ela lança a mão de alguns procedimentos, de alguns tratamentos, justamente para melhorar essa alteração de cor que acontece aí no decorrer do avançar da idade. Entendi. Eu não sei como que funciona o processo de recuperação do esmalte. Eu não sei se hoje em dia, com as tecnologias, se já existe algum processo de recuperação do esmalte do dente, até porque é algo que é natural, né? A que pé está essa restauração desse esmalte ou ainda não é possível? Sim, em relação ao esmalte dentário, uma vez que ele é pigmentado, nós podemos realizar alguns procedimentos, tá? Como o clareamento dental, a gente pode utilizar o clareamento justamente para deixar esses dentes mais brancos, tá? E hoje em dia a odontologia, a cada ano, ela evolui bastante. E aí a gente já tem alguns outros procedimentos, como o uso de facetas, as lentes de contato, justamente para devolver a esse paciente, a esse cliente, essa cor, né, de forma natural. Entendi. Ô Roberto, outra coisa também que eu vejo muito no mercado, o pessoal de casa também deve ver, algumas propagandas de algumas fitinhas, né, que prometem ali um sorriso branco instantâneo, ou então um pozinho que às vezes ele é preto, ou então ele é branco, né? Tem gente que usa o bicarbonato, sim, né? Essas receitas caseiras, e às vezes nem caseiras, funcionam? Olha, Iago, eu sempre costumo falar para os meus alunos que a indústria ela lança a mão de vários produtos, mas a gente precisa ficar atento em relação à efetividade desses produtos. Então, por exemplo, a questão do bicarbonato de sódio, o uso de carvão ativado, eles acabam desgastando muito a estrutura dentária, então não são recomendados. E aí, muitas vezes, a mídia passa uma coisa para a gente e a gente traz como verdade. Porém, a gente precisa ficar atento em relação a essas questões, porque eles acabam desgastando muito a estrutura, causando sensibilidade para o paciente. Então, não é recomendado o uso de carvão ativado, que hoje em dia é o que tem se falado muito, né, na mídia. Mas ele comprovadamente, ele deixa o dente mais branco? Sim, deixa porque desgasta a estrutura, o esmalte dentário. Tá? Então o dente ele fica mais branco, porém, né, esse desgaste em excesso acaba prejudicando o paciente, trazendo principalmente a hipersensibilidade dentinária, que é um dos principais problemas relacionados a pessoas que fazem uso desse tipo de produto. Entendi. Quais outros fatores levam esse envelhecimento precoce, além do que você já falou aqui pra gente, que é o consumo de alimentos com corante? Isso. Além da questão da alteração de cor, a gente deve levar em consideração aí
durante o envelhecimento, a alteração no formato dos dentes, na forma dos dentes. Então, depois que a gente vai para a vida adulta, a gente tem algumas responsabilidades. Então, a gente costuma a se estressar com facilidade. O estresse, ele leva, por exemplo, um dos fatores associados ao bruxismo, que é esse hábito de ranger os dentes. Então, geralmente, com a avançada da idade, a gente vai adquirindo, né, esse bruxismo, não só por conta do estresse, mas problemas dentários também levam com que a gente... Acho que o próprio bruxismo deve levar a esse envelhecimento precoce, Sim. Não só dos dentes que ficam mais visíveis, os que ficam na frente do sorriso, mas também principalmente os que ficam na parte de trás, né? Sim, esse hábito de ranger os dentes, ele faz com que a gente tenha uma diminuição no tamanho da coroa dentária. Então, quando a pessoa sorri, fica perceptível que teve um desgaste ali por conta desse hábito de ranger os dentes. Entendi. E aí a gente tem algumas modalidades, né, algumas formas de tratamento para tentar reverter esse problema, como o uso das placas miorrelaxantes, que ao invés do paciente ele ranger os dentes, ele vai ter esse rangimento aí no que diz respeito na própria placa. Então não vai danificar a estrutura dentária. Entendi. Agora a gente vai para o nosso telão, que a gente tem mais informações aqui. Hoje estamos recebendo o cirurgião dentista, o Roberto Gondim, e a gente vai falar aqui, o Roberto já colocou aqui, falou sobre a alteração de cor, a alteração ali, a gente vê, o pessoal de casa acompanha também, a alteração na forma dos dentes e nos desgastes, que é a questão do bruxismo, como você falou, né? Sim. Problemas dentários também levam a esse desgaste. Um outro fator, como vocês podem observar aí, diz respeito à questão da ausência dentária ou perda de dentes. Não sei se vocês têm essa informação, mas até pouco tempo atrás, o nosso país era conhecido como o país dos desdentados, né? Devido a gente ter a nossa saúde bucal coletiva, a nossa saúde pública, né, de forma deficiente. E aí, ao longo dos anos... Porque é um dos países que mais as pessoas perdem os dentes? Isso. Por diversos fatores, né? Por cárie, por problemas periodontais, gengivite, periodontite, tudo isso vai, ao longo dos anos, vai acarretando com que essas pessoas elas acabam perdendo seus dentes. E uma informação importante em relação à perda precoce desses dentes, por exemplo, quando nós perdemos o canino, que popularmente as pessoas chamam de presa... É o né? melhor para você ir para churrascaria, gente. É você e o canino, ninguém solta a mão de ninguém ali. É responsável por rasgar os alimentos, né? Exatamente. Então, quando a gente perde esses caninos precocemente, consequentemente aqui a região dos lábios, a região da face, ela dá uma caída. E isso é perceptível numa pessoa de mais de idade, Nossa, uma mas pessoa... perder o canino é muito triste, né? Mas é muito comum. É muito comum, É muito comum. Tanto que o canino ele tem essa importância no que diz respeito à face do paciente, que quando a gente vai realizar um tratamento ortodôntico, por exemplo, que o paciente ele necessita perder algum dente, por indicação ortodôntica, a gente evita tirar o canino, Entendi. justamente porque ele dá essa conformação aqui na região da face. Entendi. Agora, para finalizar, Roberto, a partir de que idade que o indivíduo ele pode perceber ali, ou que o seu envelhecimento já está muito avançado, né? Já está muito perceptível, ou que ele está bem com o sorriso, com a saúde dos dentes, né? Principalmente as pessoas que devem ter atenção. A partir de que idade a gente começa a ter um cuidado maior com a saúde bucal, principalmente com esses tratamentos dentários? Iago, geralmente com a avançada idade a gente tem 40? A gente tem alterações fisiológicas do próprio organismo. Então, ao longo dos anos, a gente vai percebendo algumas alterações no que diz respeito à questão da nossa cavidade bucal, tá? Então, 30, 35. mais ou menos. 30, 35. Isso. Misericórdia. Tanto Todo que mundo. Tanto que hoje em dia a gente tem está muito, né, na moda a questão do uso de botox, do preenchimento labial, tudo isso acaba influenciando diretamente para esse sorriso, para a manutenção desse sorriso. Muito bem. Olha, eu quero agradecer sua disponibilidade pelo bate-papo. Se a gente for entrar nesses procedimentos aí, é um longo bate-papo, maior ainda, né? Muito obrigado pela sua visita, viu? Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. O Instagram do Roberto vai aparecer aqui, viu, gente? Obrigado, Roberto. Obrigado.